9 décimos a temperatura, o programa Troca de Ideias da manhã desta quarta-feira, hoje é 2 de fevereiro de 2022. E agora a gente vai para a entrevista do programa de hoje. Já está em contato conosco o diretor-geral do Detran aqui no Rio Grande do Sul, Enio Bassi, que vai falar justamente a respeito do reajuste para taxas para renovação ou para tirar a CNH. Tem também questões envolvendo Covid e também falta de profissionais para fazer o exame da CNH, uma espécie de greve dos examinadores. A gente vai saber mais detalhes de como está essa questão, conversando ao vivo com o diretor-geral do Detran. Seja bem-vindo ao Troca de Ideias. Enio Bassi, bom dia. Bom dia, é uma satisfação conversar contigo e todos os ouvintes da Independente, né? Trazendo o que está ocorrendo aqui no nosso Detran. Alô? Retomamos? Opa, estamos ouvindo. Ah, sim. Não, eu ouvi o que tu estavas colocando e realmente a interpretação de que houve um reajuste nas taxas da CNH, ela não é bem adequada, né? Por quê? Porque, na verdade, para o cidadão vai custar um pouco mais agora, mas não houve um reajuste das taxas. O que houve, sim, é uma correção da UPF, e isso acontece no Rio Grande do Sul desde 1985, em função da Lei 8.109, na época foi o governador Jair Soares até que assinou essa lei, e que depois foi sendo ajustada. Portanto, todas as taxas no Rio Grande do Sul, inclusive do Detran, mas as demais também, são proporcionais ao PF. A taxa de alvará de fiscalização, de vistoria, de concurso, segunda via de documentos, enfim, qualquer taxa cobrada pelo poder público no estado do Rio Grande do Sul, ela é proporcional ao UPF. Portanto, uma UPF no ano passado valia R$ 21. E agora, em função da inflação, uma UPF vale R$ 23,35. Esse ano a inflação que corrigiu a UPF foi de 10,42. Então, na verdade, não depende de nós. Não é um reajuste, um aumento das taxas que dependesse da nossa vontade. Na verdade, esse ajuste anual da UPF é imposto por lei e todos os anos, em fevereiro, sempre se faz esse ajuste. Se um dia a inflação for negativa, certamente a UPF deve baixar, mas é o que é pouco provável, né? Em relação também, bom dia, Rita de Cássia, tudo bem? Bom dia, Rita. Em relação aos atendimentos, né, também os examinadores entraram em paralisação, também tem casos Covid acontecendo, não só, né, no Detran, não só nesse tipo de atendimento, mas em vários outros também. Como é que fica o atendimento às pessoas que procuram o serviço? Bom, Rita, Nicolas, na verdade, o que nós estamos passando é um problema sério que começou com o Covid, ou seja, ano passado já tivemos um represamento nas provas, tanto as teóricas como práticas, conseguimos resolver o problema das provas teóricas, que estão normalizadas, mas as práticas estão se acumulando, represando. Por quê? Primeiro, porque o Covid fez com que os cuidados de higiene, de desinfecção dos automóveis que fazem os exames práticos fosse redobrado. Então, um examinador que ia fazer provas num município, ele fazia normalmente 15, 20 provas, hoje ele faz menos da metade, porque a cada aluno que ele fizer o teste, ele tem que passar álcool em todo o veículo, ele tem que higienizar o veículo, abrir bem os vidros para que haja uma limpeza do veículo. Então, esse cuidado atrasou a realização das provas. Por outro lado, há uma reivindicação da categoria também, de melhorias salariais, mas nós enfrentamos isso porque entendemos que não pode haver prejuízo para o cidadão. Qual é a solução que nós vislumbramos, né? Agora com a retomada, com o crescimento do Covid de novo, porque muitos acabam tendo alguém na família com Covid e aí esse examinador acaba apresentando um atestado médico e fica de licença por 10 dias ou às vezes até mais. Nós temos uma reunião amanhã com o vice-governador, o delegado Ranolfo, quando vamos tratar especificamente desse ponto. A ideia seria criarmos mutirões, força-tarefa, já tínhamos essa ideia antes, mas precisamos da autorização do Executivo para criar uma gratificação específica
para fazer um trabalho de realização de provas em sábados e domingos e, preferencialmente, também estender o horário durante o dia de atendimento do CFC, que hoje é até às 5 da tarde, nós pretendemos estender até às 19 horas para realizar os exames práticos que estão represados. E com isso, acredito que possamos, em 90 dias no máximo, normalizar a situação, Ricardo. Bom, em relação ao efetivo que hoje atua junto ao Detran, vocês têm tido a capacidade de atender a demanda ou é justamente essa questão da Covid que tem atrapalhado um pouco e a questão também envolvendo essa greve dos profissionais? Olha, Nicolas, o Detran é uma entidade, é uma autarquia extremamente enxuta, né? Veja que nós temos somente 6 CCs no Detran. Eu, inclusive, ocupo um e temos mais 5 CCs. Os demais são todos concursados, só que há muitos anos que não há mais concurso para repor aqueles que vão se aposentando. Então, há realmente uma deficiência. Mas a Covid, sem dúvida nenhuma, veio acumulando isso, veio acumulando, porque ela veio no efeito sanfona. A Covid piorava, reduziam-se os números de exames que eram realizados, por uma questão até de medo do profissional, às vezes até o candidato que tem direito a fazer o exame prático, em função da Covid, ele está esperando um pouco mais, ele não está com muita pressa, porque ele tem receio e está cauteloso também. Então a Covid, sim, agravou muito, mas isso porque em épocas normais não havia um represamento tão grande e as coisas funcionavam normalmente. Então não houve um aumento de procura por CNH, não. A procura continua sendo a mesma. O que houve foi uma redução, infelizmente, nos exames práticos que não tem como fazer à distância, pela internet. O exame prático tem que o examinador sentar do lado do candidato e ver se ele sabe dirigir. Então, isso exige, além de tudo, Nicolas, responsabilidade. O examinador precisa realmente só aprovar o candidato se ele tiver realmente de acordo com a convicção de que ele vai pegar o seu automóvel, vai dirigir, vai viajar e não vai se envolver em nenhum acidente. Teria números em relação a esse represamento, né? Quantas pessoas estariam esperando, tanto em relação à Covid quanto, né, a questão dos examinadores também? Olha, nós tínhamos, ano passado, Rita, em torno de 100 mil provas represadas, mas metade eram de provas teóricas, em torno de 45 mil teóricas, e a outra parte eram provas práticas. Nós conseguimos resolver isso seguindo uma orientação do próprio CONTRAN e viabilizando ao cidadão fazer a prova teórica monitorada à distância, na própria sala do CFC, com câmeras de vídeo transmitindo diretamente para os examinadores nas salas do Detran que acompanham tudo isso. Isso foi resolvido. Agora, se agravou mais ainda, porque quanto mais candidatos fazem a teórica, eles já estão aptos para fazer a prática. Se a teórica não represa, ela aprova muitos candidatos que entram na fila da prova prática. Hoje nós temos em torno de 100 mil candidatos aptos para fazer a prova prática, mas isso não significa que todos eles queiram fazê-la imediatamente. Se nós tivermos hoje a possibilidade de, em 24 horas, chamar esses 100 mil candidatos para fazer a prova, não se sabe exatamente quantos querem fazer a prova imediatamente e quantos querem esperar mais um pouco, até em função da Covid. Mas esse mutirão, essa força-tarefa que está sendo preparada e que agora, com respaldo de uma gratificação, ou seria horas extras, né? Porque o trabalhador, o servidor também não vai trabalhar em sábado e domingo se não tiver direito a horas extras. Então, com isso ajustado, e eu acredito que nos próximos dias teremos isso, nós vamos trabalhar com muito afinco para ver se zeramos e colocamos isso em dia. Bom, quem passou por esse processo todo de fazer a carteira de motorista sabe da ansiedade que é de conseguir finalmente conquistar o direito de dirigir de forma legal. E tem dado até como forma de curiosidade sobre a taxa de aprovação das pessoas que têm passado pelo exame? Olha, esse índice nós não temos ele em mãos porque ele varia muito, né? E há muitas realidades regionais, quer dizer, o índice de aprovação em algumas regiões é um, em outras é outro, mas há uma independência muito grande do examinador, ele é preparado para isso, e às vezes há questionamentos, há discordâncias, né? Há pontos que muitas vezes o candidato entendem que não deveriam ser
ter um peso tão alto para aprovar ou reprovar um candidato. Nós encaminhamos, inclusive, um pedido ao Denatran, porque isso não é uma decisão do Detran do Rio Grande do Sul, nem o Detran de outros estados, é a União que tem que resolver isso. Existe hoje um critério para aprovar um candidato que valoriza muito mais a possibilidade do candidato urbano, ou seja, valoriza mais se o candidato sabe estacionar o veículo do que se ele dirige bem numa rodovia de longo alcance. Aliás, as autoescolas e o próprio exame de direção não faz o seu teste em viagens de longos percursos, em dias de chuva, em testes à noite, por exemplo, para ver se o motorista realmente não é apenas um motorista que só saiba dirigir dentro da cidade, um motorista urbano. Ele tem que também, quando sair para uma rodovia, para a nossa BR-386, aí, fazer uma viagem de médio ou longo curso, ele tem que estar preparado para isso. Então, os critérios de teste e aprovação do candidato, eles precisam ser alterados. Nós precisamos avançar nesse sentido. Já tivemos o exemplo de que o simulador de direção não funciona, ou se funciona, funciona muito pouco, porque ele não dá aquela imagem real do imprevisto que acontece no trânsito. Porque no trânsito as coisas não são todas previsíveis, né? Muitas vezes o cidadão sai numa viagem num dia bonito e daqui a pouco pega uma tempestade. Então, a preocupação com o bom motorista é essencial para que ele não gere acidente, cause mortes, mas também nós não podemos ficar no detalhe, ou seja, hoje em Brasília, por exemplo, o candidato, ele tem um teste na hora de fazer a sua prova, que é estacionar em garagem, porque em Brasília não tem estacionamento na rua muito pouco, então ele é treinado a estacionar em garagem. Aqui no Sul, aqui no Rio Grande, o teste da baliza é o que mais pesa na hora da aprovação do candidato, e nós entendemos que não devia ter um peso tão grande como tem hoje. Bom, são comentários importantes que a gente, inclusive, corrobora com esse teu depoimento, diretor-geral do Detran, Enio Bassi. Mas a gente vai abrir espaço agora também para os nossos ouvintes poderem participar conosco. Temos algumas perguntas em relação às questões envolvendo o Detran. Ouvinte pede para que a gente pergunte se é preciso imprimir o documento IPVA pago ou se, no caso de uma abordagem, o policial tem como ver no sistema que está pago. Olha, Nicolas, essa é uma pergunta muito importante, porque, em primeiro lugar, alguns estão ansiosos, porque já pagaram o IPVA antecipado e às vezes demora um pouco para que ele apareça no sistema. Não há preocupação em relação ao novo IPVA até abril. Se o cidadão for abordado agora, o agente de trânsito vai perguntar e vai exigir ainda o documento do ano 2021. Então, o documento veicular de 2022 vai passar a ser exigido a partir de abril. Mas, de qualquer forma, o que a gente tem orientado é o seguinte: a lei garante ao cidadão o direito de que, se ele não estiver com o seu documento, o policial tem que acessar o sistema e verificar se está pago o IPVA, se está tudo em dia. Ocorre que muitas vezes pode, numa abordagem de trânsito, o agente de trânsito está com o celular estragado, não tem sinal da internet e tudo mais, e aí se cria aí um impasse. Então, o que eu sugiro, o que eu aconselho o cidadão a fazer, e eu mesmo fiz isso, é ter o seu documento no celular, ter o seu documento de forma digital, mas também pegar, entrar nesse sistema e imprimir esse documento, que é gratuito essa impressão, em qualquer computador, numa folha A4, imprima esse documento e guarde no porta-luva do veículo. Para uma emergência, você tem ali, então, uma segurança de que o seu veículo está em dia. E outra coisa que não pode ser esquecido, Nicolas e Rita, é que para que esteja em dia toda essa documentação, não basta pagar o IPVA. É importante que o cidadão preste atenção na hora do pagamento, porque um pagamento é IPVA, o outro é a taxa de licenciamento, e se tiver multas vencidas que não caibam mais recursos, também a multa tem que ser paga, senão vai ficar uma pendência. Nós estamos já nos encaminhando para o final da entrevista em função do horário, mas tem mais uma pergunta de ouvinte aqui. Por que as taxas do Detran aqui no Rio Grande do Sul, assim como para fazer a carteira de CNH, é tão alto o preço em comparação com Santa Catarina, que é menos da metade do preço? Essa é uma explicação muito simples, Rita. Nós não podemos comparar modelos diferentes. No Rio Grande do Sul,
há mais de uma década não existe mais a CNH feita pela Ciretran, pela Polícia Civil, como era antigamente. Aqui há um sistema de credenciamento de terceirizados. Em Santa Catarina, no Paraná, ainda é a Polícia Civil, a Ciretran, que faz essa documentação. E lá, as taxas que o cidadão paga, quando se pergunta quanto custa uma carteira de motorista em Santa Catarina, as taxas, o valor que eles informam, não tem embutido, não está incluído o exame médico, porque lá o cidadão faz o exame médico em qualquer médico da sua confiança e anexa esse exame no processo, o exame psicológico, que também não está incluído, e também, o que é mais importante, o simulador. Hoje o Rio Grande do Sul é o único estado onde ainda é obrigatório o teste no simulador. Isso custa mais de R$300. Em qualquer outro estado não é mais obrigatório. Então é R$300 a mais a CNH, as taxas da CNH no Rio Grande do Sul, porque aqui tem a obrigatoriedade do candidato fazer o seu simulador. Por que isto é obrigatório no Rio Grande do Sul? Não é que o Detran queira, o Detran é contra a manutenção da obrigatoriedade do simulador, mas uma liminar determinada pelo TRF4 no ano passado manteve a obrigatoriedade do simulador aqui no nosso estado, e hoje nós somos o único estado que tem essa exigência, esperando que a justiça decida isso logo e julgue o mérito dessa liminar para que a gente volte a ser igual a outros estados. Então, se diga isso, modelos são distintos, os valores também são apresentados de forma distinta. Aqui o candidato vai num CFC, paga o valor integral e todas as taxas estão incluídas. Em outros estados, ele paga as taxas, mas não de 100% do que ele vai gastar. Há outros gastos, como exame médico, psicológico e o próprio simulador que ele vai ter lá. Diretor-geral do Detran, Enio Bassi, muito obrigado pelas informações, sempre canal aberto aqui com a Rádio Independente para trazer os esclarecimentos para os motoristas e para os nossos ouvintes. Muito obrigado. Obrigado, Nicolas. Eu te agradeço, Nicolas, Rita, o programa Toque de 10, e também deixo um grande abraço a todos, e em especial a Angélica, minha amiga que está aí na retaguarda do programa Troca de Ideias. Um abraço a todos. Valeu. Agora